gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô totalmente assim, ó, bem clima de carnaval, tá bom, gente? Carnaval. Porque, gente, eu tô aqui pra provar pra vocês que a gente consegue sim estudar e aproveitar o nosso dia, né, os nossos feriados, os nossos carnavais, nossos finais de semana. Então, eu tô gravando esse vídeo porque eu estava ali estudando. De manhã eu fiquei estudando química e, como eu já falei pra vocês aqui no canal, eu falei pra vocês que eu iria fazer como se fosse videoaulas que eu mesmo explico a matéria que eu estou aprendendo pra vocês, porque isso é uma forma que me ajuda a memorizar mais as coisas, a aprender mais o conteúdo. E como as provas já estão chegando e a matéria está se acumulando, eu resolvi gravar o primeiro videoaula do canal. Então, esse daqui vai ser o primeiro vídeo, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu tô assim, já bem clima de carnaval, tá bom, meninas? Carnaval. Fiz aqui uma make bem basiquinha. Tá cheio de glitter aqui, gente, mas é porque, assim, fiz na pressa, porque daqui a pouquinho eu já vou sair pra pular carnaval. Então, fiquei a manhã inteira estudando pra química, fiz meu resumo. Já falei pra vocês que eu faço meu resumo aqui em um caderno separado do fichário. Então, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vai ser um vídeo de aula de química, tá bom, gente? O básico da química, que é o que os professores meus estão passando no momento, que é tipo uma revisão de química. Pra quem não sabe, eu faço curso técnico de química, então a maior parte da minha matéria é química, né? Eu tenho, tipo, 5 aulas de química por dia. Realmente é muito. São, tipo, mais de 10 aulas de química por semana. Então, fiz aqui meu resumo pra matéria não ir acumulando, tá? E vou gravar o vídeo hoje explicando o básico da química, tá bom? Pra quem ainda não conhece química, ainda não tá tendo química na escola, enfim, química, gente, é uma matéria perfeita, eu adoro química, apesar de não querer seguir na área da química, né, mas, gente, é uma das minhas matérias preferidas, muito, assim, legal, sabe, não é muito difícil, não. Então, vou ensinar pra vocês o básico hoje, e na verdade ensinar não, porque eu não sou professora, mas fazer aí uma mini revisão com vocês, um mini spoiler pra vocês do que é química, e nos próximos vídeos a gente pode se aprofundando mais na química, né, que é o meu assunto, assim, da minha vida agora, tá bom? Então vamos lá começar, gente. Química se baseia em átomos, certo? Então, átomos é a menor partícula de, sei lá, uma matéria. Então, a vida, o mundo, é basicamente assim. Matéria, corpo, objeto, massa, enfim. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, eu sou uma matéria, esse caderno é uma matéria, um pedacinho da folha que eu arrancar aqui é uma matéria, por quê? Tem massa e tá ocupando lugar no espaço. O ar atmosférico é uma matéria porque tá ocupando um lugar no espaço, apesar de a gente não estar vendo agora, tem um ar aqui do meu lado. Então, isso daqui está ocupando um lugar no espaço. Eu estou no meu quarto. No momento que eu sair do meu quarto, o ar que está lá fora do meu quarto vai entrar aqui, ocupando o espaço que eu estava ocupando no momento em que estava no meu quarto. Então, é uma troca de posições, por exemplo. Então, lá na sala agora, na sala da minha casa, tem um ar lá. Se eu for pra lá agora, eu vou entrar lá e esse ar vai sair. É só você pensar no copo. Eu tenho um copo cheio de água. Se eu colocar mais água ainda, uma parte da água que estava lá vai sair, porque vai transbordar. Então, eu entro num lugar, o ar sai para eu poder entrar, porque eu ocupo um lugar no espaço. Então, eu, no momento, estou ocupando o lugar de um ar atmosférico que poderia estar aqui. E no momento que eu sair do meu quarto, esse ar, que eu estava ocupando o lugar dele, vai vir aqui. E eu vou lá na sala, eu vou estar ocupando o lugar de um outro ar, entendeu? Então, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente tem que entender bem essa frase, porque a qualquer momento, em uma prova, um trabalho, uma lição, o professor pode nos perguntar o que é uma matéria. Não é matéria, é matemática, português e geografia, tá bom, gente? Matéria na química é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. É só pensar a gente. A gente é o melhor exemplo de matéria, porque nós temos massa, né? Nós pesamos bastante quilinhos e nós ocupamos lugar no espaço. É só você pensar que você está numa sala,
cabe 50 pessoas. Se você for a 51, já não vai caber, só cabe 50 pessoas. Então, por quê? Porque lá você ocupa um lugar no espaço. Então, se lá tem um limite de espaço, você não vai poder transbordar o limite. A mesma coisa com o copo que eu expliquei pra vocês. Então, a química se baseia no estudo dos átomos, da matéria. Por quê? Como que funcionam os átomos? Nós somos uma matéria, como eu já disse, e tudo é formado por átomos. No caso, nós somos formados por células, mas isso daqui é formado por átomos. Átomo é a menor partícula de um objeto, de um corpo, enfim. Então, se eu cortar esse pedacinho aqui do papel, vão ter vários átomos. Átomos é impossível de olhar a olho nu. É uma coisa tão pequena que você não consegue... Tem telescópio que nem consegue enxergar. Tem átomos tão pequenos que você nem consegue enxergar o átomo. Então, bom, eu vou colocar aí uma foto de um desenho de como é um átomo. Num próximo vídeo eu posso trazer pra vocês a origem desse desenho do átomo, né? Que foram vários cientistas que foram fazendo vários esquemas de átomos, de como eles pensavam que seria um átomo, e até que chegou em um modelo que a gente segue como nosso modelo, né? Que é o modelo do Bohr. Bohr foi um cientista, tá? E ele fez esse desenho aí do átomo. Então, o átomo é basicamente, ele tem um núcleo. Nesse núcleo, lá dentro tem os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos as camadas de eletrosfera. São várias camadas, tá? E nessas camadas, que são círculos ao redor do núcleo, nós encontramos os elétrons. Agora vamos falar sobre prótons, nêutrons e elétrons. O que são os prótons? Prótons, eles possuem carga positiva e eles possuem massa, tá? Eu tenho aqui uma tabelinha, não, a tabelinha tava lá. Eles têm massa, tá? Por isso eles estão no núcleo. Então, o núcleo é como se possuísse massa e a eletrosfera é como se fosse uma massa desprezível. Mas então, continuando, os prótons, carga positiva. A gente não pode esquecer. Prótons, carga positiva. E possuem massa, tá? Agora, os nêutrons, que estão lá juntos com os prótons no núcleo do átomo. Os nêutrons, eles são partículas que não possuem carga, eles são neutros. Como o próprio nome já diz, é autoexplicativo, os nêutrons são neutros. São partículas que não possuem carga, tá? Diferente dos prótons e dos elétrons. Os prótons, como eu disse, possuem carga positiva. Os nêutrons possuem carga zero, carga neutra. E os nêutrons, eles também têm uma massa que a gente considera, por isso os dois estão juntinhos lá no núcleo do átomo. Agora, os elétrons. Os elétrons são encontrados nas várias camadas da eletrosfera que estão ao redor do núcleo do átomo. E os elétrons, eles possuem carga negativa, tá? Então, prótons, carga positiva. Nêutrons, carga zero, carga nula, carga neutra. E elétrons, carga negativa. Os elétrons, eles não possuem massa. Aliás, eles possuem, porém é uma massa desprezível, de tão pequena que seria. Seria 1 dividido por 1000, tanana, tanana. Eu esqueci o número exato, mas então é uma carga desprezível. Então é como se o núcleo, que está lá, o próton e o nêutron, tivesse uma massa considerável, e a eletrosfera, que está lá com os elétrons, possui uma massa desprezível, como se a eletrosfera não possuísse massa, tá? Então, esse é o modelo atômico que nós seguimos agora, né? Antigamente, quando o modelo atômico ainda estava em estudos e tal, já existiram vários modelos de átomos, né, que os cientistas criavam, que os cientistas imaginavam. Até hoje não se tem certeza de como é o verdadeiro modelo atômico, né? Eles têm a ideia de que seja assim, como a foto que eu mostrei pra vocês, o núcleo e a eletrosfera, mas a gente não consegue comprovar, né? Ninguém tem comprovado ainda que um átomo é deste modelo. Então, o Bohr foi lá, ele estudou e disse que o átomo seria desse jeito.
e foi o modelo mais aceitável até hoje. Então, por isso, nós seguimos o modelo de Bohr até o século XXI. Pode ser que a gente chegue ano que vem e alguém descubra que um átomo não é desse modelo e tudo se mude. Então, o modelo atômico não é comprovado, tá? Mas é seguido com um modelo específico, que é o modelo do Bohr. Tá bom? Agora, próximas coisas. Já falei dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. A gente já sabe que prótons possuem carga positiva, nêutrons possuem carga neutra e elétrons possuem carga negativa. A gente não pode esquecer disso. Dois se encontram lá no núcleo e o elétron se encontra na eletrosfera, tá? O átomo, ele tem uma massa, como eu já disse. Os nêutrons e os prótons, eles possuem uma massa considerável. Apenas os elétrons não têm uma massa considerável, né? A massa dos elétrons é desconsiderável. Então, por isso, já que os prótons e nêutrons possuem uma massa, o átomo, consequentemente, também tem uma massa. E nós temos uma equaçãozinha para calcular essa massa dos átomos, tá? Essa equação, vou falar para vocês, vou deixar aqui na tela bem grande, que a gente tem que lembrar dessa equação. A igual a Z mais M. A simboliza a massa. Então, o número de massa é representado pela letra A. Por que? Eu não sei, tá? Não sei, mas quiseram assim, então A é igual a massa. Ou seja, massa é igual a Z mais M. Z é o número de prótons. Os números de prótons são representados pela letra Z. Porque eu também não sei, mas é uma regra. Z é igual a prótons. Então, massa é igual número de prótons mais N. N é nêutrons, né? Já é autoexplicativo, N de nêutrons. Ou seja, A igual a Z mais N. Massa igual a prótons mais nêutrons. Então, pode ser que você esteja lá fazendo um exercício e nesse exercício ele te deu o valor dos prótons e dos nêutrons, né? Ele te dá a quantidade dos prótons e dos nêutrons existentes em um átomo. Então, com esses dois valores, você consegue calcular a massa total desse átomo. Agora, se o exercício ele te deu o valor da massa do átomo e a quantidade de prótons que esse átomo possui, você tem que descobrir os valores de nêutrons. Então, você vai mudar, né? Estava somando, passa subtraindo. Então, você vai fazendo assim. Com essa equação, A igual a Z mais N, você consegue descobrir o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons, né? Depende da posição em que as letras estiverem, os sinais matemáticos, enfim. Então, você vai montando a sua equação de acordo com o exercício que te pede, tá? De como o professor te pede, enfim. Na hora da prova, você tem que saber que A é igual a Z mais N. Com essa equação, você vai conseguir descobrir as outras coisas, tá? Uma coisa que é uma regra também, porém pode mudar, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho. O número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Então, prótons é igual ao número de elétrons. Isso, porém, só ocorre quando o átomo é um átomo neutro. Não que ele seja um átomo neutro, ele é um átomo neutro. Ele, além de possuir nêutrons no núcleo dele, ele é um átomo neutro. Um átomo vai ser neutro quando ele tiver um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se um exercício te fala um átomo possui 23 prótons em seu núcleo, qual é a quantidade de elétrons, sabendo que este átomo é neutro? 23, que era o número de prótons, é o número de elétrons, porque o átomo é neutro. Se eu falo que o átomo neutro possui 1000 prótons, automaticamente, já que ele é neutro, ele possui 1000 elétrons também. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa regra pode mudar. Por isso que existem os íons. Íons, vou deixar escrito aqui na tela. Os íons, eles podem ser negativos ou positivos, ok? Então, quando o íon for um íon positivo, ele vai se chamar cátion. Cátion. Quando o íon for um íon negativo, ele vai se chamar ânion, ok? Então, cátion e ânion. Cátion
é um íon positivo e ânion é um íon negativo, tá? O que são íons? Íons é a forma mais... Um íon é um átomo em desequilíbrio atômico, tá? Então, por exemplo, quando você vê lá um elemento químico, por exemplo, sei lá, o bromo, Br, e você vê que lá nele tá escrito que ele é Br, e em cima dele tem menos. O menos significa que ele é um ânion, porque ele é um íon negativo, né? Menos, na matemática, representa negatividade. E mais, na matemática, representa positividade. Então, se o bromo tá lá, bromo, menos, em cima dele, ele é um íon negativo, ou seja, um ânion, tá? Ânion é igual íon negativo, sinônimos, tá? Mas é um termo que se criou. Então, nós sabemos que quando nós temos lá um elemento químico e ele tem um menos lá em cima dele, ele é um ânion, um íon negativo. E nós sabemos que quando tiver lá um elemento químico e em cima dele tiver um mais, ele é um cátion, ou seja, um íon positivo, tá? Então, a gente já sabe que os íons, cátion e ânion, eles são átomos em desequilíbrio, tá? Ou seja, os íons, eles são átomos que estão em desequilíbrio eletrônico. Por exemplo, nós temos lá o bromo, Br, e ele tem um menos. Quando tiver um sinal de menos, significa que ele quer ganhar. Nessa questão vai ser ao contrário. Quando tiver um menos, ele quer ganhar elétrons. Quando tiver um mais, ele quer perder elétrons. Isso porque os átomos, eles só são átomos neutros quando eles possuem 8 elétrons na sua última camada de valência. Como eu disse no começo do vídeo, o átomo ele é formado pelo núcleo e pela eletrosfera, que são as várias camadas que possuem elétrons. Elas são chamadas de eletrosfera. Nessas camadas, como eu já disse, estão os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Para o átomo ser um átomo estável, ser um átomo neutro, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, que seria a camada de valência, tá? As camadas são 7, de K, L, M, N, O, P, Q. Vão de K a Q, tá? Daí vem o diagrama de Linus-Pauling e a divisão dos elétrons nas camadas, mas isso é um próximo vídeo de química, tá? Porque é um assunto mais complexo, a gente não pode falar de tudo em um vídeo só. Então, só para meio que finalizar essa questão dos cátions e ânions, na última camada da eletrosfera tem que ter 8 elétrons, tá? Pro átomo ficar estável. Um átomo só vai ficar estável quando ele tiver 8 elétrons na sua última camada da eletrosfera. Então imagina aqui, tem um núcleo aqui. Aqui são as várias camadas da eletrosfera. Gente, eu preciso de uma lousa. Só acho que eu preciso de uma lousa. Mas então, tem aqui as várias camadas da eletrosfera. Na última camada dele, o núcleo tá aqui. Na última camada da eletrosfera, precisa ter 8 elétrons, senão o átomo não vai estar estável, tá? É igual, se você imaginar, para eu ficar calma, eu preciso estar em paz. Para o átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons. Ele só fica estável se ele tiver 8 elétrons na última camada, tá? Então, a gente tem que fazer de tudo para que o átomo consiga ficar com 8 elétrons na última camada. E por isso ele vai perder ou ganhar elétrons. Exemplos. Nós temos um átomo, sei lá, qualquer um, carbono, bromo, enfim, qualquer um, cálcio, qualquer um mesmo. Nós temos lá este átomo e este átomo, ele possui, sei lá, 6 elétrons na sua última camada.
ele precisa ganhar ou perder. Como que a gente vai descobrir isso? Se ele precisa ter 8 na última camada, ele até agora tem 6. Se ele perder o 6, ele vai ficar com 8. Porém, ele vai precisar perder 6. Se ele ganhar 2, ele vai ficar com 8. E vai ser basicamente ganhando 2. É mais fácil eu ganhar 2 ou eu perder 6? É só pensar no número. 2 é menor que 6. É mais fácil eu conseguir R$2 ou R$6. Hoje em dia tá muito difícil de conseguir um dinheiro, um trocado. Então tá mais fácil eu conseguir R$2 do que eu conseguir R$6. A mesma coisa com os átomos. É mais fácil para um átomo ganhar 2 elétrons que falta do que perder 6. Entenderam? Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele precisa ter 8. Então, para isso, 8 menos 6, 2. Ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Então, ele vai ser o elemento químico, por exemplo, o Br, o bromo. Em cima dele, a gente vai colocar menos 2. Porque, como eu disse posteriormente, menos significa ganhar e mais significa perder. Se o bromo ele precisa ganhar 2 elétrons, ele vai precisar ter o sinalzinho de menos. Então, em cima do elemento químico, nós vamos colocar menos 2, porque ele precisa ganhar 2 para ele ficar estável. Agora, outro exemplo. Eu tenho um outro elemento químico, sei lá, cálcio, vamos usar o cálcio. Eu tô falando de números e elementos químicos, mas eu não sei exatamente quantos que eles precisam perder e ganhar, tal. Então eu tô dando só exemplos, tá, gente? Então eu tenho lá o cálcio. Na última camada da eletrosfera dele, na última camada de valência dele, ele tem 2 elétrons na última camada dele. Então ele tem lá o núcleo dele e as eletrosferas dele. A última camada da eletrosfera dele é a que vale, é a camada de valência. Nessa última camada dele, ele tem 2 elétrons. Ele precisa de 8 na última camada para ficar estável. O que é mais fácil? Ele ganhar mais 6 elétrons para ficar com 8 ou ele perder esses 2 que ele tinha? Se ele perder esses 2 que ele tinha, vai sumir essa última camada de eletrosfera que a gente tinha e vai nascer uma outra camada de eletrosfera. A camada que antes era a penúltima camada de eletrosfera começará a ser a última, ou seja, se tornará a camada de valência. Então, como eu já disse, é mais fácil você pensar em números. É mais fácil eu ganhar R$2 ou R$6. É mais fácil eu ganhar 2, né? Então, pro cálcio, é mais fácil ele perder 2 elétrons do que ele ganhar 6, né? É muito mais fácil ele ganhar uma menor quantidade, ele perder uma menor quantidade do que tentar ganhar uma maior quantidade. Por isso, para ele, é melhor ele perder 2 elétrons do que ficar tentando ganhar 6 elétrons. Quando ele perder esses 2 elétrons que ele tinha na última camada dele, essa última camada que ele tinha, onde se encontravam os 2 elétrons, sumirá, ela parar de existir. E vai surgir uma nova camada de valência, que antes era simplesmente a penúltima camada da eletrosfera dele. E nessa nova camada de valência, ele tem lá os 8 elétrons, ou seja, ficou estável. Então, perdeu 2 elétrons, ficou estável. Então, você vai descobrir se ele é um cátion ou um ânion, se ele precisa perder ou ganhar. Já que o cálcio, ele precisou perder, como eu já disse, perder, sinal de mais, ganhar, sinal de menos. Se ele perdeu, nós vamos colocar um sinal de mais em cima do elemento químico. Como ele perdeu 2, nós vamos colocar mais 2, que significa que o cálcio, ele perdeu 2 elétrons. E, já que ele perdeu 2 elétrons, ele conseguiu ficar estável. Apesar de ter perdido 2 elétrons e de ter perdido uma camada da eletrosfera, ele ficou estável. E é isso que importa. Não importa se ele perdeu ou se ele ganhou, se ele precisa perder ou se ele precisa ganhar.
o objetivo dos átomos é ficar estável. Para ele ficar estável, o único jeito dele se encontrar estável é tendo 8 elétrons na última camada da eletrosfera, na camada de valência. Então, você vai ter que ver se ele precisa ganhar elétrons ou perder elétrons para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, já sabemos como que é formado um átomo, já sabemos qual é as cargas das partículas que encontramos em um átomo, já sabemos a estrutura atômica do Bohr, que é utilizada até hoje, já sabemos o que são cátions e ânions, por que existem íons, né, que se dividem em cátions e ânions, e já sabemos como saber se aquele elemento químico precisa ganhar ou perder. Então, foi essa matéria que eu trouxe para vocês hoje, porque eu não quero que o vídeo fique muito comprido, né? Já deu 30 minutos de vídeo, na verdade 26, mas então eu não quero que os vídeos aulas que eu vou trazer aqui para vocês fiquem com mais de 30 minutos, porque eu quero que seja uma coisa prática, uma coisa que você tá lá no carro, tá lá andando de bicicleta, você possa escutar no áudio, pra você ir entendendo da matéria, que eu acho que é mais fácil você entender com um aluno do que com um professor. Eu, pelo menos, sou assim, eu entendo mais com meus amigos me explicando do que com o próprio professor explicando, porque o professor, ele fala de um jeito mais, né, mais elaborado, mais diferente, enfim. Então, por isso que eu tô trazendo esses vídeos pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Escrevam as suas dúvidas aqui embaixo, tá? Que eu acho muito importante a gente ir se ajudando. Se eu tiver falado alguma coisa errada, se eu tiver esquecido de falar algum detalhe dos átomos, enfim, também escrevam aqui embaixo que eu ajudo vocês e vocês também me ajudam, tá, gente? Não sou professora, sou simplesmente uma aluna que estou aprendendo química agora. Então, eu trouxe o básico da química que está me ajudando a eu aprender química, né? Já que minhas provas já vão começar. Então, esse vídeo me ajudou a eu memorizar mais química, né? Como eu já disse, falar ajuda a gente a memorizar as coisas, a entender melhor as coisas. Então, esses vídeos estão servindo pra mim, pra isso, tá? Pra me ajudar a entender mais a matéria que eu estou estudando. Então, por isso, eu vou trazer as matérias que eu estou estudando, que eu estou precisando aprender. Eu não falei o meu resumo inteiro hoje pra vocês, senão, como eu disse, ficaria muito comprido. Não é fácil a gente aprender química de imediato, tá? Ainda mais o começo da química, ainda mais se você nunca teve aula de química na sua vida. Então, por isso eu quis trazer só, assim, uns 3 tópicos principais do básico da química. E, posteriormente, nos próximos vídeos, eu estarei trazendo o resto desse meu primeiro resumo do ano de química, tá? Que ainda faltou bastante coisa, faltou falar de substâncias, alotropia, mistura, estados físicos, densidade, semelhanças entre átomos, mas o básico eu falei pra vocês que era isso que eu queria trazer nesse vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham entendido, como eu já disse, comentem aqui embaixo as dúvidas que ficaram, que eu vou responder vocês, e a gente vai se ajudando aqui, tá? Bom, gente, a gente é uma família, uma comunidade de estudantes procurando as notas boas durante o ano de 2020 e a organização na vida estudantil. Então, por isso que eu estou aqui neste canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que eu já estou morrendo de sede. E eu espero muito que vocês tenham gostado, realmente. Me segue lá no meu Instagram, que é @lumadevu. Se vocês quiserem, podem mandar as suas dúvidas lá no meu direct, lá no meu Instagram, que é um jeito mais fácil de eu responder vocês, tá? E, posteriormente, eu estarei trazendo outros vídeos de matéria, não só de química, mas das outras matérias, português, matemática, geografia e história. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo, aula, explicando uma matéria específica, que seja uma matéria que você esteja com mais dificuldade, ou uma matéria que você esteja aprendendo, comenta aqui embaixo qual é essa matéria, esse conteúdo, enfim, que eu trago pra vocês com toda a certeza do mundo, tá bom, gente? Que além de me ajudar, vai ajudar vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Agora vamos curtir o carnaval.